curso de formação e aperfeiçoamentos de pastores e obreiros pentecostais. Por que pentecostais, pastor? Porque o tradicional leva tudo na base da ciência, da epistemologia, não é mesmo? Da teologia, da teontologia clássica. E o pentecostal deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra, ele dá lugar ao Espírito. Então, esta é uma diferença. Curso de teologia normal, né? Clássico, e o curso de teologia, né? O curso de obreiros, né? Não é teologia, o curso de obreiros e pastores, né? Sobre o rito pentecostal, viu? Rito pentecostal, tá bom? Então vamos lá. Nós já falamos sobre o universo, como o universo foi criado. Nós já falamos sobre Deus, o que é Deus, segundo a Bíblia e segundo a própria ciência, né? Observando as próprias experiências dos criadores do Big Bang e do bóson de Higgs, nós chegamos à conclusão, né? George Lemaitre, Friedman e Joseph Higgs, né? Nós chegamos à conclusão, os cientistas chegaram à conclusão da existência de Deus, tanto que Michael Keller escreveu o trabalho, né? Denominado A Ciência de Deus, e ganhou o primeiro prêmio da ciência lá em Templeton, nos Estados Unidos, viu? Então, a partir disso aí, obviamente, a teologia ganhou mais força, a ciência de Deus ganhou mais força, tanto no meio tradicional como no pentecostal, né? O pentecostal já tinha força total, né? Mas vamos falar. Hoje nós já falamos sobre Deus, falamos sobre o universo, falamos sobre a terra, agora nós vamos falar sobre o homem. Como é que o homem foi criado? Como é que nós provamos que o homem foi formado da terra? A própria ciência provou que os elementos químicos contidos na terra são elementos do corpo humano, ok? Veja bem, vamos provar para você, aluno do curso de obreiro, né, que precisa pregar, precisa às vezes informar o homem e dar essa prova. Eu vou provar para você provar para os outros, ok? Veja bem, embora a ciência, né, o contradiga, nós os cristãos que cremos em Deus, que cremos na Bíblia Sagrada, né, cremos também que Deus, né, usou o barro da terra para fazer, né, o homem. Os cientistas dizem que a vida começou a partir da água, mas ocorre que nem todos os elementos químicos que existem na terra existem na água. É a primeira resposta que você vai dar. Será que na água existem todos os componentes químicos que existem na terra? Pois é, o homem foi criado a partir da água e da terra, não é mesmo? Os componentes químicos. Então, veja bem, a Bíblia diz que o primeiro homem se parecia com... a ciência diz que o primeiro homem se parecia com uma água viva, uma célula primordial, aquele negócio todo, que a gente aprende na escola, né, na quinta série. Mas acontece que nós cremos que o primeiro homem, né, foi Adão. O nome Adão em hebraico já diz que é vermelho. O nome Adão em hebraico significa vermelho, viu? Então a primeira resposta seria: será que todos os elementos químicos do corpo humano existem também na água? Ou seria na terra? Então é aquele problema. Vamos lá. Adão, o nome é Adão. O Adão significa vermelho em hebraico, traduzido do hebraico, uma das traduções mais crível é vermelho. E a Bíblia diz que Deus criou o homem a partir, né,
a Bíblia diz que Deus, né, não criou o homem a partir do DNA, mas soprou em suas narinas. Essa vida que o homem tem foi o sopro de Deus em suas narinas. Desta forma, né, definitivamente não podemos crer que o homem tenha vindo de uma única célula fecundada. Não podemos crer que o homem tenha sido uma única célula fecundada acidentalmente, não é mesmo? Por quê? Porque não existe, só na água o homem não existiria. Só com os elementos químicos da água. O homem foi criado a partir da terra. E nós vamos provar isso para você, ok? Veja quantos elementos tem o corpo humano, viu? Só para você ficar inteirado, porque você é um cientista de Deus, você precisa disto. Ah, pastor, eu quero é pular, gritar, rodar. Tudo bom, mas você tem que saber, porque 1 Pedro 3,15 diz que nós devemos estar preparados para responder a tudo quanto nos pedir razão a respeito de Deus. E se você não conhece Deus, você não pode pregar sobre uma pessoa que você não conhece, certo? Então, vamos lá. Então, vamos ver assim, ó. O homem, preste bem atenção, de que o homem é formado? O homem é formado, né, 65% do corpo do homem é, né, o oxigênio, né, a água. 65% do homem é a água, certo? Vou traduzir melhor assim para você. Olha, o homem é formado de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, enxofre, potássio. Olha só, tudo isso tem no seu corpo, hein? Enxofre, potássio, cloro, sódio, magnésio, ferro, né? Flúor, zinco, silício, zircônio, rubídio, estrôncio. Olha aí, vai anotando aí, viu? Estrôncio, brômio, o brômio, né? O bromo, o chumbo, o nióbio, o cobre, o alumínio, o boro, o bário, o arsênio, o vanádio, escândio, mercúrio, selênio, manganês, iodo, ouro. Sabia que no seu corpo tem ouro? Ouro, né? Que coisa maravilhosa. Níquel, molibdênio, titânio, viu? Telúrio, antimônio, antimônio mesmo, né? A fórmula do antimônio, lítio, cromo, césio, cobalto, prata, urânio, berídio, viu? E até mesmo substâncias atômicas existem no corpo do homem, para você ter uma ideia, né? Então, qualquer dúvida você pode conferir, né? Vemos que são muitos elementos, você pode conferir até no livro de ciências, você pode concluir isso. Mas, pastor, por que eu preciso aprender isso se eu quero é pregar a palavra de Deus? Exatamente, porque muitos vão te indagar sobre isso. Você quer só pegar a Bíblia e blá, 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 blá. Hoje em dia, os homens não estão aceitando mais isso, minha irmã. A palavra de Deus tem que ser acompanhada de provas. E é aprendendo que você aprende a provar para os terceiros, ok? Vemos que muitos elementos presentes, tanto na natureza quanto no corpo humano e todos os elementos da natureza, fazem parte do nosso corpo. A terra, todos os elementos que tem na terra, tem no nosso corpo. Assim não temos que duvidar que Deus fez o homem com suas próprias mãos, né?
usando, né, tais elementos que existem na terra e na água para poder fazer o homem, os elementos químicos na proporção devida, né? Vejamos os principais. Veja bem, como eu comecei lá em cima, ó, o oxigênio é 65% do corpo, né? Esse constituinte da água e das moléculas orgânicas que contém carbono, hidrogênio, produzidos por um sistema vivo. É necessário para a respiração celular, que produz o trifosfatos de adenosina, né? Uma substância química muito rica em energia. Isso é 65% do nosso corpo. Carbono, por exemplo, é encontrado em toda a molécula orgânica, né? O hidrogênio tem, por exemplo, nosso corpo tem 18,5% de carbono. O nosso corpo tem 9,5% é constituído 9,5% de água, hidrogênio, né? Que é a construção da água e de todos os alimentos e da maior parte das moléculas orgânicas. Nosso corpo contém hidrogênio, né? 3,2% de hidrogênio, né? O cálcio, né? 1,5%, fósforo 1,0%, nessa proporção aí, viu? O potássio 0,04%, né? O enxofre, que é 0,3%, o cloro, né? Cloro não é só para lavar roupa, não. Dentro do seu corpo tem cloro, certo? O sódio, o iodo, viu? Essas circunstâncias todas, o ferro, o magnésio, o zinco, o cobre, o cobalto, o manganês, o cromo, o silêncio, o alumínio, né? Existe no corpo humano todas essas fórmulas químicas. Então, tudo que existe na Terra existe no corpo humano. Não é daqui que se tira o urânio. O corpo do homem tem até urânio, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que, né? A gente tem que se dobrar à sabedoria de Deus, certo? E saber que a resposta para tal pergunta, como é que você sabe que o homem não nasceu da célula primordial? Aquela célulazinha que veio da água, virou alga marinha, depois veio se transformando, até transformar no macaco. Rapaz, isso é teoria de Charles Darwin, lá em 1850, viu? Até 1850, os homens criam piamente que Deus fez o homem. Aí depois apareceu a ciência multiplicará, né? E por se multiplicar a ciência, né? O amor de muitos esfriarão. É exatamente isso que aconteceu. Mas acontece que as duas respostas primordiais, não é mesmo? Que tem que se dar à pessoa, né? Você vai perguntar, aí você pergunta assim: o homem é formado de todos os elementos químicos que existem na terra e na água. Então é o seguinte, na água tem todos os componentes que tem na terra? Não. Então ele não poderia ter vindo só da água, certo? Aí vai. Deus, o nome de Adão em vermelho, em hebraico, significa vermelho. Então, meu irmão, nós já sabemos que vermelho é da terra.